pessoal, hoje eu vou falar para vocês um pouquinho sobre nomenclatura de hidrocarbonetos, que é a base da química orgânica. Então, para a gente aprender a dar nomes aos compostos orgânicos, primeiramente a gente precisa aprender a dar nomes aos hidrocarbonetos. O que são os hidrocarbonetos? São compostos formados apenas por carbono e hidrogênio. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. Depois eu coloquei aqui uma regrinha simples para a gente aprender a começar então a dar os nomes aos hidrocarbonetos. Eu tenho aqui o prefixo, que é a primeira coisa que eu preciso analisar no meu composto. O que é o prefixo? É o número de carbonos que eu tenho no composto. Se eu tiver apenas um carbono, eu tenho met. Se eu tiver 2 carbonos, eu tenho et. Se eu tiver 3 carbonos, eu tenho prop. E assim vai. Se eu tiver 4, but, 5, pent, 6, hex, 7, hept, 8, oct, 9, num, 10, dec. Vamos repetir então? Met, et, prop, but, pent, hex, hept, oct, num, dec. Essa é a primeira coisa que a gente precisa saber. A segunda coisa é o que? O infixo. O que é o infixo? É o tipo de ligação que a gente tem naquele composto. Se eu tiver apenas simples ligação, eu tenho an. Se eu tiver dupla ligação, eu tenho em. Se eu tiver tripla ligação, eu tenho in. Depois, tem algumas regras complementares para outros tipos de hidrocarbonetos. Eu dei um exemplo aqui, né, na verdade 3 exemplos de hidrocarbonetos simples, que não necessitam dessas regras. Mas no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas regras complementares, que eu vou ter também o de en, o infixo de en, que é o que? A presença de 2 duplas ligações. Então fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar um pouquinho sobre essas regras complementares. Então vamos voltar. Meu sufixo que vai ser, no caso dos hidrocarbonetos, eu tenho o sufixo O, sempre O, de hidrocarboneto, sufixo O. Fica fácil de memorizar, hidrocarboneto, sufixo O, ok? Então vamos ver os exemplos aqui, vamos analisar os exemplos aqui. Eu tenho aqui quantos carbonos nesse primeiro exemplo? 1, 2, 3, 4. Se eu tenho 4 carbonos, eu vou lá e vejo. Bom, 4 carbonos é o quê? But. Tenho só simples ligação, vou lá, só simples ligação, eu tenho o quê? An. Meu sufixo é O, de hidrocarboneto, então eu tenho o butano. Segundo exemplo, quantos carbonos eu tenho aqui? 1, 2, 3. 3 carbonos, eu tenho o quê? Prop. Opa, tenho uma dupla ligação, uma dupla ligação. Se eu tenho uma dupla ligação, eu tenho en, de infixo en. Hidrocarboneto, eu tenho aqui o propeno. Terceiro e último exemplo, só 2 carbonos. 2 carbonos eu tenho et, coloco et. Tenho uma tripla ligação, coloco in. Hidrocarboneto, eu tenho aqui então o etilo. Eu espero que tenha dado para vocês entenderem, quem está começando aí a aprender a nomear hidrocarbonetos. E fiquem ligadinhos no próximo vídeo, que eu vou passar as regras complementares com outros exemplos. Ok? Obrigada e um beijão a todos!